seu prato preferido? Pensou? Já experimentou fazê-lo? Hoje nós vamos aprender o gênero tutorial, ou seja, como nós vamos preparar esses pratos. Vamos comigo conhecer? Pessoal, esse que ela falou gênero tutorial pode ser também o texto instrucional que a gente aprendeu, tá? Texto instrucional. Uma receita deliciosa de pão de queijo? Como vocês estão vendo, na receita de pão de queijo simples, nós temos 2 passos importantes. Primeiro, os ingredientes e em seguida o modo de preparo. O que vai conter nos ingredientes? A quantidade e o que você vai precisar. 400 gramas de polvilho doce, 400 gramas de queijo parmesão ralado, 2 caixas de creme de leite, o que dá aproximadamente 400 gramas, e óleo para untar. E em seguida, no modo de preparo, o passo a passo de como você vai realizar isso. É onde a receita te ensina qual o primeiro ingrediente a ser colocado, o que vai ser adicionado em seguida, como você vai preparar essa massa, o que deve ser colocado de pouco a pouco. Como vocês puderam verificar, a partir da imagem da receita, nós podemos observar que o gênero tutorial com a receita é um texto que vai nos ensinar a produzir as coisas. Por esse motivo, ele é um texto que nos ensina, nos informa, nos dá instruções de como determinadas coisas precisam e devem ser feitas. Mas e aí você deve estar se perguntando, professora, e como eu vou escrever isso? Como eu vou produzir a minha receita? Uma das coisas bem importantes que nós precisamos verificar são os verbos. Os verbos que nós encontraremos no gênero receita são verbos que nos instrucionam, ou seja, nos dão comando. Por isso, verbos de comando. Nós temos 3 conjugações verbais. A primeira terminada em AR, a segunda terminada em ER e a terceira terminada em IR. Quando nós passamos esses verbos para a forma de comando, aquilo que nos dá instruções, eles vão modificar um pouquinho a sua condição. Então, se nós temos o verbo de primeira conjugação terminado em AR, levar, como nós colocaremos isso na receita? Leve ao fogo. Você está dando um comando. Já, se nós tivermos um verbo de segunda conjugação, fazer, como é que eu faço? Faça a receita. Ele muda a terminação para o A. E o de terceira conjugação, da mesma maneira da segunda. Eu retiro o ER e acrescento o A. Então, se eu digo subir, vai ser suba. Outro aspecto importante de verificarmos na nossa receita são as palavras utilizadas. Nós temos na nossa língua portuguesa 2 classificações importantes: sinônimos e antônimos. Mas como nós poderíamos utilizar sinônimos em nossa receita? Quando nós falamos adicione 400 gramas de polvilho doce ou acrescente 400 gramas de polvilho doce, as 2 palavras estão funcionando com o mesmo sentido, de pôr. Então, acrescente e adicione são sinônimas, ou seja, são palavras que possuem o mesmo significado. Agora, os antônimos se caracterizam por terem seus sentidos opostos. Se você fala que é belo, é porque você não é feio. Se você diz que está alegre, é porque você não está triste. Então, são palavras antônimas, ou seja, possuem significados diferentes. Outra dupla de palavras bastante importantes na língua portuguesa são as chamadas parônimas e homônimas. Mas qual a importância delas? Na tirinha a seguir, ela fala: ônibus tem assento? Depende da hora que você toma. Como pode ser observado, existe uma confusão aí quando a Mônica pergunta sobre a palavra assento. Mas o porquê dessa confusão? Ora, nós temos as palavras parônimas e homônimas que versam sobre isso. Assento, quando a Mônica pergunta, assento com letra C, ela quer perguntar se existe a acentuação na palavra e não se diz respeito a lugar para sentar. Já o seu colega entende que ela está perguntando se existem cadeiras para sentar-se. Por isso ele responde, depende da hora. Então, o que nós podemos concluir com isso? Se eu falo peão, eu estou me referindo ao vaqueiro. Se eu falo peão, eu estou me referindo ao brinquedo. Elas são parônimas ou homônimas? Parônimas, porque elas são parecidas. Agora, quando nós falamos eu acordo cedo, eu cedo o lugar para o idoso sentar. No primeiro exemplo, nós temos cedo, advérbio. Eu acordo cedo. No segundo exemplo, eu cedo o local para o idoso sentar. Eu estou falando o verbo ser.
Por que essas duas palavras são classificadas como homônimas? Porque elas são escritas da mesma maneira e são pronunciadas da mesma maneira. No entanto, o seu sentido é totalmente diferente. Fica de olho. Mas será que você aprendeu mesmo? Então vem cá e responde aqui comigo para verificar se de fato você aprendeu. Quais dessas palavras podem ser consideradas sinônimos? Meninada, quais dessas palavras são sinônimos? Feio e pesado, sexta com S ou sexta com C, noite e escuro, bonito e belo. Sinônimos, qual que é? Bonita e bela. Todo mundo concorda? Pode todo mundo falar, gente, não tem problema não. Sim, vamos ver. E aí, conseguiram encontrar o item certo? Item D, bonito e belo. Isso. Por que eles são Muito sinônimos? bem. Agora nós vamos para nossa missão. Ô tia, sabe por que eles são sinônimos? Porque eles significam a mesma, mesma coisa, só que se escreve diferente. Isso mesmo. Olha uma receita aqui. Enroladinho prático de salsicha. Ingredientes: 10 salsichas tipo aperitivo, um pacote de massa folhada laminada congelada e um ovo batido. Modo de preparo: descongele a massa e faça 10 triângulos de 4 × 8 centímetros com ela ainda gelada. Aqueça o forno em temperatura média 170 graus Celsius e 190 graus Celsius. Enrole cada salsicha em um triângulo de massa. Para fechar, molhe com água a ponta da massa e aperte bem. Com uma colher ou com um pincel, passe um pouquinho do ovo sobre cada enroladinho. Leve ao forno por 20 minutos. De acordo com as características do texto anterior, é correto afirmar que ele se trata de um gênero. Deixa eu ver quem que vai falar para mim. Cecília, que gênero que esse texto é? Conto, crônica, fábula ou receita? Receita. Receita. E receita é um texto instrucional, pois mostra como fazer, nos dá instruções de como fazer. A mesma receita, porém é outra pergunta. Ó, olha a pergunta. Antes de levar a massa ao forno, a indicação no modo de preparo da receita é molhar com água a ponta da massa e apertar, passar um pouquinho de ovo sobre cada enroladinho, descongelar a massa e cortá-la em forma de triângulos ou aquecer o forno em temperatura média de 170 e 190. Duda Zambardino, qual que é a instrução antes de levar no forno? Eu acho que é cortar a massa em triângulo. Essa é antes também, mas aí bem antes, o último passo antes de levar para o forno. Aquecer o forno. Ó, eu vou ler tudo de novo. Descongele a massa e faça 10 triângulos de 4 × 8 com ela ainda gelada. Aqueça o forno em temperatura média 170 e 190. Enrole cada salsicha em um triângulo de massa. Para fechar, molhe com água a ponta da massa e aperte bem. Com uma colher ou com um pincel, passe um pouquinho do ovo sobre cada enroladinho. Leve ao forno por 20 minutos. Qual que é? Molhe a ponta da massa bem. E eu acho que você está deixando passar para trás uma coisa, que bem aqui, você acaba de fazer, ela tem que levar no forno. Quem sabe? Cecília, só a Cecília sabe? Duda, você conseguiu relembrar? Não? O que é? Então ninguém se atentou. Eu vou falar então. Passar um pouquinho de ovo sobre cada enroladinho. Era essa a questão, tá? Vamos para a próxima. Doce de iogurte. Rende 6 porções. Tempo de preparo 15 minutos. Ingredientes: 2 caixas de gelatina sabor uva, 2 copos de iogurte natural. Modo de preparo: prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e leve à geladeira por 2 horas, ou até endurecer ligeiramente. Transfira para o liquidificador, junte o iogurte e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque em taças individuais e leve à geladeira por 1 hora antes de servir. Quem sabe explicar para mim o que é homogênea? Uma mistura homogênea.
Uma mistura igual. Quando vocês vão fazer slime, essas coisas, e vão misturar, gente, tem que ficar uma mistura homogênea, uma mistura igual em todos os lados, tá? De acordo com o texto, qual é o passo indicado no preparo logo após a gelatina endurecer ligeiramente? Então, quando a gelatina endurecer ligeiramente, o que a gente tem que fazer? Colocar em taças individuais e servir? Levar a mistura de gelatina à geladeira por 2 horas? Preparar a gelatina de acordo com as instruções da embalagem? Ou transferir para o liquidificador, colocar o iogurte e bater os ingredientes? O que vocês acham? Vou voltar. Ó, só para vocês darem uma olhadinha. Dá uma espiada. O que faz depois que ela endureceu? Essa eu sei, tia. Pode falar, Duda. Transmite para o liquidificador. Isso! Transferir para o liquidificador. Então, estava no texto. Novamente, a mesma receita. Os verbos utilizados no modo de preparo desse item indicam o quê? Apoios, comandos, desejos ou sentimentos? Quem sabe o que esses verbos indicam? Os verbos... Comandos, Henrique? Isso mesmo. Ele fala assim pra gente, ó, descongele, tá mandando você fazer. Aqueça, enrole. Isso mesmo, Henrique. Ele manda você fazer essas coisas pra... E é só na receita que tem esses verbos de comando? É só na receita que tem esses verbos de comando que manda a gente fazer alguma coisa? Não. Em que outros gêneros? De fazer alguma... Manuais de instruções. Manual de Lego. De Lego. Duda, você queria falar? Você ia falar manual? Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que quando a gente compra um remédio, vem as instruções. Isso, uma bula de remédio. Coisas. Ótimo! Leia o trecho a seguir e responda o que se pede. Já o ramo do céu é a parte ornamental do arranjo, permitindo a presença de flores abertas e coloridas. Olha, tá grifado abertas e tá grifado coloridas. Eu vou perguntar, essa é bem facinho, hein? Vou perguntar para o Davi. Os antônimos, Davi, eu quero saber os antônimos das palavras destacadas, abertas e coloridas. São calmas e claras? Alegres e pobres? Escuras e perfeitas? Ou fechadas e incolores? Os antônimos de abertas e coloridas. Eu acho que é... Fechadas e incolores. Eu acho que é fechadas e incolores. Muito bem. Ô, Henrique, só deixar o colega responder, tá? Primeiro. Não, eu achei que meu áudio estava desligado. Ah, sim. Tem problema. Agora eu vou perguntar para Duda Nogueira. É porque minha mãe fala, a gente precisa de gelatina incolor para fazer, assim. Tudo bem. Duda Nogueira. Entre as alternativas a seguir, qual explica corretamente o que são palavras sinônimas? Então, é a explicação do que são palavras sinônimas. Palavras iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita? Palavras que representam o significado contrário de outras? Palavras diferentes, mas que apresentam o mesmo sentido? Ou palavras com escrita parecida, mas com significados diferentes? De sinônimas. Palavras iguais, tanto pronúncia quanto na escrita. Então, palavras sinônimas são palavras iguais? Você acha que é isso? Você escreve igualzinho? Tia Darlene, Oi, Tiane. eu tô dando falta nesse time aí, a Manô Não entrou. e o Lorenzo. O Lorenzo, eu vou contar a E o história. Davi também. O Davi tá aqui. O Lorenzo, ô Tiane, a gente entrou, ele entrou junto. Porém, a minha conexão caiu. E aí, ele não voltou. Faz o seguinte, sai do formulário e entra de novo. Tá? Ele estava, o Lorenzo estava, só que a conexão caiu e ele não voltou. Duda, você pensou certinho aí? Sim, é palavras mas que apresentam o mesmo sentido.
Ah, palavras diferentes, mas que apresentam o mesmo sentido. É isso mesmo, que nem belo e bonito. Ó, ganhamos moedas! A gente ganhou um diamante! Vamos lá. Pipoca doce. Ingredientes: 5 colheres de sopa de óleo, 5 colheres de sopa de milho para pipoca, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de água, 1 colher de sopa de chocolate em pó. Modo de preparo: em uma panela, adicione todos os ingredientes e misture delicadamente. Desligue o fogo quando o intervalo de tempo entre os dois estouros da pipoca diminuir. 3. Está pronto para comer. No texto, as sequências de ações apresentadas no modo de preparo é: colocar os ingredientes na panela, misturar, desligar o fogo e esperar que os estouros da pipoca comecem a fazer barulho? Colocar os ingredientes na panela, misturar, desligar o fogo, diminuir a quantidade de pipoca da panela para estourar menos? Colocar os ingredientes na panela, misturar e desligar o fogo quando o intervalo entre os estouros da pipoca diminuir? Ou colocar os ingredientes na panela, misturar e desligar o fogo quando o intervalo de tempo entre os estouros da pipoca aumentar? O que vocês acham? Eu sei! Qual que você Eu acha acho que é? que é colocar os ingredientes colocar os ingredientes na... assim, ó. A primeira, segunda, terceira ou quarta? Terceira. Ah, terceira. Vamos verificar. Porque ele falou que eu só percebi que era o certo, porque ele disse. Quando o intervalo, né, dos estouros diminuir. Tempo entre os estouros da pipoca diminuir. Eu Isso. só peguei por isso. Ó, tem um Uno aqui. Como jogar? É um texto instrucional também, ó. Cada jogador recebe 7 cartas. O restante do baralho é deixado na mesa com a face virada para baixo. Então, vira-se uma carta do monte. Essa carta que fica em cima da mesa serve como base para que o jogo comece. Ao jogar a penúltima carta, o jogador deve anunciar em voz alta falando Uno. Se não fizer isso, os demais jogadores podem obrigá-lo a comprar mais 2 cartas. A rodada termina quando um dos jogadores zerar suas cartas na mão. De acordo com o texto, quando jogar a penúltima carta, o jogador deve falar baixo que está vencendo, dizer o nome do jogo em voz alta, dizer que ficou sem cartas na mão ou pegar mais 2 cartas sem falar algo. Dizer o nome no jogo em voz alta. Muito bem. Eu sou viciada aí nesse jogo. Não precisou nem interpretar o texto, né? Ai, não precisou. E no aniversário desse ano eu ganhei um do Gustavo. Agora, eu quero ver quem prestou muita atenção. É só levantar a mãozinha. Só vou aceitar essa, quem levantar a mãozinha. Quem prestou atenção no que a professora lá do vídeo explicou sobre o que eram os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Lembrando que a primeira são os verbos ar, segunda, e terceira, ir. Marque as alternativas que contêm apenas verbos que são da primeira, então que são do ar, primeira conjugação. Escorra, misture, modele. Cozinhe, pique, amasse. Aqueça, amasse, pique. Modele, pique, aqueça. Vocês têm que transformar essas palavras em seu verbo natural. Exemplo, modele vai virar modelar. Escorra vai virar escorrer. Cecília, o que você acha? Cozinhe, pique e amasse. Cozinhe vai virar cozinhar. Pique vai ficar picar. Amasse, amassar. Vamos ver se é isso mesmo? Acertou! Olha, a gente subiu um tanto. Diamante! Pessoal, eu acho que a nossa próxima aula já é daqui a 5 minutos. Não é 5h15 a nossa próxima aula? Quem tá com o horário aí? Não tá marcando aqui não, tia. Deixa eu ver aqui no meu. Não, temos 5 minutos ainda, tá? É 5h20, então a gente pode ir até 5h15.
Porque como eu iniciei a reunião de novo, eu perdi a conta. Ah, essa tirinha é super legal. Presta muita atenção. Olha o que o pai está falando para o filho. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vá buscar a porca. Vamos, Rosinha. É só por um instante. É possível que o leitor, ao observar a cena do primeiro quadrinho da tira, olha a cena do primeiro quadrinho da tira, entenda que sentido está sendo usada a palavra porca. Por quê? Primeiro, porque o carrinho está muito sujo e precisa ser lavado pelo menino. Segunda, porque os personagens estão consertando ou montando um brinquedo. Terceira, porque o pai diz ao menino onde está a peça que ele quer para o conserto. Quarta, porque o animal do segundo quadrinho vai servir de conserto para o carrinho. E aí, quem sabe só levantar a mãozinha. Duda Zambardino. Eu não faço a menor ideia, mas eu acho que é porque os personagens estão consertando e montando. A Vicky e o Henrique concordam? Porque os personagens estão consertando, montando um brinquedo? Não. Não? Por quê? O que você Eu acha acho que é? Porque o pai diz ao menino que onde está. Porque o pai diz ao menino onde está, parece que ele quer pro concerto. Mas o pai disse isso no primeiro quadrinho, vamos voltar. Ele tá falando assim, ele falou assim, só falta encaixar essa peça. Filho, vá buscar a porca. Ele disse onde está? Não. Então é isso mesmo. Eu achei que era. Pega A Duda acertou. Gente, e qual que Tia, é, mas qual você que não é a deixou eu diferença falar aqui? se eu concordava com a Duda. Ah, mas você vai me falar agora outra coisa, por isso que eu não pedi. A diferença, por que o menino foi atrás da porca animal? Por que você acha, Vicky? Peraí. Tia, você pode ler o quadrinho de novo? Porque Leio. eu não consigo. Leio sim. Olha o pai falando pro menino. Oi, Tia Anne. Você caiu, Desculpa, tia Daiane. Eu caí, desculpa. Será que o Davi tá conseguindo entender direitinho? Na outra aula ele estava sem a folhinha, agora ele está conseguindo acompanhar? né? E aí, Davi, Ah, tá Davi. conseguindo ouvir? Ô, tia. Tá sim, ó. Tá. Tia Ô, tia Anne, Darlene, o então quem tá Lorenzo, faltando? o Lorenzo, Ah. ele entrou. Porém, a minha internet travou. Travou e ela não estava voltando. Aí, o que eu fiz? Eu saí, eu fechei a reunião e entrei de novo, porque ela travou muito feio. E aí, eu acho que ele não entrou de novo por isso. Ele achou que tinha acabado. Entendi. Mas ele Eu estava no começo, vou sim. verificar com ele, ele estava. E o Miguel também não está aí, Não. tia, é o que está faltando no time, né? Isso, Miguel e Manu. Muito obrigado, viu, De tia? nada, Muito tchau, obrigada. tchau. Beijo. Ô, Vicky, ó, o primeiro quadrinho o pai fala assim, só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Aí o menino fala pra Rosinha, vamos, Rosinha, é só por um instante. Por que o menino achou que a porca era essa porca? Ele confundiu com o quê? Se alguém souber, pode ajudar. A Duda, sabe, Duda Nogueira? Tia, eu sei porque confundiu o porco com o porco de verdade, mas eu não sei o que a porca significa. Ah, tá. Alguém sabe? Existem 2 significados para porca. Eu. Tá, mas eu vou ouvir a Cecília que levantou a mãozinha primeiro. Só levantou a mãozinha. Cecília. Porca, se eu não me engano, é uma ferramenta. Isso, Henrique, você quer complementar? Eu ia falar que é meio um ganchinho, sabe? Isso, Henrique. Um Os 2 ganchinho assim, acertaram. Ó, existe o porca animal e existe o porca que ele encaixa no parafuso, sabe? Coloca o parafuso e vai uma porca rosqueando para encaixar o parafuso. Tia, eu não sabia que porca era um parafuso, mas eu ia falar que era um parafuso, que era uma ferramenta, porque ele estava mexendo com ferramenta para consertar o brinquedo. Isso. Pessoal, gostaram do jogo? Sim. Gostaram? Então, nos próximos X eu vejo mais uma missão pra gente. Pessoal, eu já vou encerrar a aula agora, porque vai dar o horário, vai dar 5 minutos para vocês entrarem na outra.
tá bom? Aí vai ter minha outra aula também. Tchau, tchau, lindos. Espero vocês 5h20. Tchau. Podem ir saindo se quiser. Duda, você queria falar? Você queria falar, Duda? Oi, tia, uma pergunta. Então, eu já saio daqui, já é na sala, aí 5h20 você já tá lá? Já tô. É o horário de vocês, senão vocês não têm um intervalinho de 5 minutos que vocês precisam ter, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, 5h15. lindos.